Olá, meu querido aluno do Beabyte, bem-vindo mais uma vez. Bem-vinda mais uma vez, minha querida aluna do Beabyte. Aqui é o professor João Antônio. Nós vamos começar hoje um assunto que vem sendo pedido por muitos alunos, que é o Microsoft Excel. Hoje nós vamos ser apresentados ao Microsoft Excel, a este programa de planilha eletrônica que assusta a tantos e também, convida as pessoas a estudarem mais seu conteúdo, porque muita gente cria aquele bicho, aquele medo, aquele sem sentido algum, aquele receio de aprender Excel. Talvez porque muita gente associa Excel à matemática e acha que para usar Excel é necessário entender bem de matemática, e muitas pessoas têm medo de matemática e, portanto, vão ter medo de Excel. Eu vou logo avisando que nenhuma destas é realidade, tá? É claro que se você utiliza a matemática bem, você vai usar o Excel melhor ainda, claro, vai usar o Excel de forma mais eficiente, tá? Mas assim, a gente consegue mexer no Excel para fazer o básico, sem precisar ser nenhum gênio da matemática. E até mesmo quando você começa a estudar Excel, o importante é que você acaba se interessando pela matemática, interessando por uma série de cálculos que você vai aprender a fazer, vai aprender a construir. Então, eu vou logo avisando, se você tem medo de matemática, tem receio de matemática, não tenha medo de Excel. Você não é porque você não teve um bom professor de matemática que você não vai conseguir aprender Excel. Pelo contrário, vamos aqui lutar para que todo mundo consiga aprender Excel bem, todo mundo consiga aprender Excel sem nenhuma dor de cabeça, tá? Vamos começar o seguinte, o que é o Microsoft Excel? Já havia sido explicado isso na aula anterior, na aula de introdução ao Office, que o Excel é uma planilha, é um programa de planilha eletrônica. A função do Excel é fazer cálculos, né? Então, o que vem a ser uma planilha? Uma planilha, pessoal, é isso que vocês estão vendo aqui atrás. É uma tabela, é uma estrutura na forma de uma tabela que nos permite preencher com dados, e aí nós vamos ter como pegar esses dados numéricos e fazer cálculos com eles. Há muita coisa que se aprender com Excel, com certeza. Hoje a gente vai conhecer a cara do Excel, conhecer bem como é o Microsoft Excel. E nós vamos conhecer duas versões do Excel, que são parecidas entre si, são bastante parecidas entre si, mas tem uma outra diferença que nós precisamos conhecer também. São as duas mais recentes versões do Excel. Este curso está sendo gravado em janeiro de 2011, hoje é dia 11 de janeiro. Esse curso vai ser inaugurado a partir do dia 20 de janeiro de 2011. Você já deve ser 20 de janeiro de 2011 no mínimo, se você está me assistindo. E nós temos até agora as versões 2007 e 2010 como as duas mais recentes. No futuro virão outras versões do Excel e nós vamos mencioná-las aqui com certeza. Mas olha só, vamos começar a ver. Nós estamos estudando aqui atrás você consegue ver o Microsoft Excel 2007. O 2007 já é uma versão bastante difundida, já é uma versão que se conhece normalmente no mercado de trabalho, é uma versão muito vista, muito conhecida. O que você está vendo aqui atrás agora, embora a diferença não seja muito grande, talvez você não sinta, mas agora foi o Microsoft Excel 2010. O Microsoft Excel 2010 é a versão mais recente atualmente, tá? Realmente não houve muita diferença do ponto de vista visual, não houve muita diferença, mas vamos ver de novo aqui como você identifica um ou outro, né? Eu vou tirar minha imagem daqui primeiro, eu vou fechar os dois Excel, tá? Fechei os dois. Olha só como é interessante. Você tem o Excel 2007 no seu computador, você vai perceber que ele é 2007. Olha aí, Microsoft Office Excel 2007. Então você sabe que se trata do Excel versão 2007. Vou abri-lo, tá? Aqui na parte superior do Excel, do 2007, do Office 2007, você reconhece o 2007 pela presença deste botão redondo aqui. Este botão redondo aqui, ele é chamado botão Office, tá? Ele traz muitos dos principais comandos que o programa possui, como por exemplo abrir, salvar, tá tudo no botão Office. Olha só, então eu vou clicar aqui e vou perceber que os comandos novo, abrir, salvar, salvar como, imprimir, todos eles se encontram dentro do botão Office, dentro aqui do botão redondinho que tem lá na extremidade superior esquerda, né? O botão Office
traz a maioria dos comandos que o Excel pode usar. Não só o Excel, mas todos os programas do Office 2007. Todos os programas do Office 2007, eles trazem o botão Office. É fácil, o Word traz, o PowerPoint traz, todos eles trazem lá o botão Office com os principais comandos, abrir e salvar, que você vai normalmente utilizar. Vamos para o Excel 2010. No Excel 2007, você também percebe que é uma predominância aqui da cor azul. Então, toda essa barra superior, ele está com a cor azul, né? É só eu só estou mostrando como se diferencia os dois. Vamos agora para o Excel 2010. Você reconhece que é Excel 2010 por causa disso, né? Vai lá, ó, iniciar, todos os programas. Aí eu vou lá no Microsoft Office, olha só. Está aqui o Excel 2007, é este. E o Excel 2010 está aqui em cima, Microsoft Excel 2010. Ok? Vou clicar aqui para abrir o 2010. Então você percebe que no Excel 2010 a predominância daquele azul não existe mais. Você vê agora um design mais cinza, né, puxando para o branco, então uma coisa mais prateada. Vou botar aqui uma coisa mais cinza, ok? E aqui você vê que não existe o botão Office. O botão Office não existe. No lugar do botão Office, você vê uma guia chamada guia arquivo, tá aqui, ó. Então isso aqui, a guia arquivo, ela substitui o botão Office, tá? Então o botão Office, que era de 2007, não existe mais, foi substituído pela guia arquivo, ok? Acontece o seguinte, a mesma coisa, se eu clicar lá na guia arquivo, eu vou ter direito aqui no menu arquivo a ter os comandos salvar, salvar como, abrir, né? Então todos os comandos novo, imprimir aqui embaixo também são comandos que estavam no botão Office. Portanto, você já reconhece, já consegue diferenciar o 2007 do 2010. Perfeito. João, qual dos dois você prefere? Olha só, o trabalho que a gente realiza no Excel, a gente pode realizar bem em todos os Excel, não importa se é 2003, 2007, 2010. Agora, é claro, o 2010 trouxe alguns recursos mais interessantes que o 2007. Agora, o 2007 já era uma excelente ferramenta, já era uma excelente planilha. Então, se você tem na sua casa o 2007 e você está satisfeito com ele, quer aprender a mexer mais nele, você não precisa gastar mais dinheiro comprando o 2010. Agora, se você tem um Excel mais antigo, 2003, hoje, se você for comprar um Excel mais novo, fatalmente você vai encontrar somente o 2010. E é uma ferramenta realmente cheia de recursos, é uma ferramenta fabulosa, cheia de recursos interessantes. Se você vai estudar para alguma prova de concurso que vai fazer Excel, provavelmente o Excel que vão cobrar é o 2007, muito provavelmente. Mas sempre cobram recursos de fórmulas, de cálculos. Então isso vai significar que você pode usar o 2003, 2007, 2010, que vai dar no mesmo, porque as fórmulas são bastante semelhantes, as fórmulas são idênticas, bem dizer idênticas. Então assim, se você estuda para uma coisa teórica, como é um caso de um concurso público, o Excel ele pode ser estudado em qualquer uma das versões. Vamos analisar as duas, né, 2007 e 2010, vamos conhecer o que elas têm e, claro, vamos preparar você para mexer no Excel, obviamente, certo? Então, vou tirar aqui. Vamos conhecer o Excel, eu vou me basear, tanto faz se eu me baseio aqui no Excel 2010 como no Excel 2007, ó. Eles têm basicamente as mesmas ferramentas, né, basicamente tudo é igualzinho entre elas. Eu vou vamos dar nomes aos bois aqui. Em primeiro lugar, essa parte superior que você vê aqui, essa parte superior aqui, ela tem nome, certo? Muita gente vai chamar de barra de ferramentas, porque antigamente se ouvia esse nome, né? Barra de ferramentas. O nome oficial não é barra de ferramentas, tá? Eu estou aqui copiando porque eu não preparei isso. Barra de ferramentas. Esqueça esse nome barra de ferramentas. O nome desta área lá em cima é faixa de opções, tá? Então a gente não usa mais o nome barra de ferramentas. Sinceramente, dá no mesmo, tá? Antigamente a barra de ferramentas era o quê? Era uma barra que ficava na parte de cima que tinha botões, né? Botões para você fazer comandos rápidos. A faixa de opções é basicamente isso, certo? Então, o nome oficial hoje é faixa de opções. Certo, olha só, vamos ver a faixa de opções um pouco mais de perto. Vamos dar um zoom aqui para ver a faixa de opções um pouco mais de perto. Veja só, a faixa de opções ela reúne
objetos, reúne comandos aqui, como por exemplo o negrito, como a cor da letra, como a cor da célula, né? Aumentar e diminuir o tamanho da letra. Nós vamos conhecer essas ferramentas daqui a pouco. Mas veja só, a faixa de opções ela é dividida em guias, então nós chamamos isso aqui de guias. Ó. Nós estamos agora na guia página inicial. Então, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e claro aqui dados, e aqui no resto que a gente não consegue ver. Isso aqui são chamados de guias da faixa de opções. Cada guia é composta por várias opções, então você basicamente vai ter que decorar onde está aquele comando que você quer. De tanto você usar, você vai acabar acostumando que, olha, o botão negrito está dentro da página inicial, o botão figura está dentro de inserir, o botão paisagem está dentro de layout da página, então você vai acabar decorando. Se você não decorar, essa interface, ou seja, essa cara que o Excel foi construído desde a versão 2007, ela permite que você vá lá pesquisando, você não precisa decorar. Eu mesmo não decorei tudo, então eu não tenho todos os botões decorados. Às vezes eu estou no Excel fazendo alguma coisa e eu fico procurando lá nas guias para lembrar onde é que está tal comando, para lembrar onde é que está determinada opção, certo? Então, se você não decorar, não se preocupe, não há necessidade de você decorar, a não sei que eu vou fazer uma prova. Fazer uma coisa teórica, uma prova, e sim, você vai ter que decorar, mas mesmo assim não chega a ser tão difícil não, tá? Usar o Excel, usar as ferramentas do Excel não é complicado, não é. A gente vai conhecer, eu só estou botando os nomes aqui para que todo mundo saiba o que é que a gente tem. Então, tira a minha tela, nós chamamos, né? Nós chamamos isso aqui, que eu estou circundando de azul agora, nós chamamos isso aqui de faixa de opções, certo? E a faixa de opções é dividida em várias guias, olha só, várias guias, ok? Então vamos mostrar aqui essas guias na prática. Desliga aqui, eu vou clicar aqui no botão, na guia inserir, ó. Cliquei, vieram para frente algumas ferramentas como tabela, imagem, clipart. Se eu clicar aqui em layout de página, por exemplo, eu vou encontrar outras ferramentas como cores, fontes, margens, orientação. Se eu clicar em fórmulas, olha só, autossoma, inserir função, quer dizer, cada uma dessas ferramentas aqui é um botão que vai permitir fazer alguma coisa. Então, se eu clicar em inserir e clicar em imagem, alguma coisa vai acontecer, certo? Bom, então a gente já sabe a faixa de opções e as guias, tá? Dentro de cada guia, como por exemplo dentro aqui da página inicial, existem grupos de comandos ou grupos de opções. Vamos lá. Um grupo de comandos. O que é um grupo de comandos? Vamos circundar um grupo de comandos aqui. Por exemplo, isso aqui é um grupo. É o grupo chamado fonte, ó. Tá aqui, fonte. Esse grupo aqui é o grupo alinhamento. Olha só, tá? Então, o que são grupos? Grupos são conjuntos de botões, conjuntos de comandos. Às vezes, uma faixa, uma guia da faixa, ela tem vários grupos. Então, cada um desses grupos trata de um determinado critério, cada um desses grupos trata de uma determinada parte da sua planilha. Então, os comandos que estão no grupo alinhamento tratam sobre o alinhamento, que a gente vai ver o que é. Os comandos do grupo fonte tratam das fontes, dos tipos de letra, que nós vamos ver o que é que isso significa, certo? Então, a faixa, ela é dividida em grupos, né? A guia lá da faixa de opções, ela é dividida em grupos, ok? Então, vamos tirar aqui minha imagem. Cada grupo é dividido em botões, então tem botões, a gente chama também de ferramentas ou comandos, né? Vamos dar um zoom maior, vamos desligar aqui, eu vou dar um zoom maior, para a gente ficar bem ciente disso, certo? Então, estamos diante aqui, olha só, estamos na guia página inicial, né? Então, vamos preparar aqui nossa tela, pronto, essa tela aqui ficou melhor. Onde é que nós estamos agora? Nós estamos na guia página inicial. Na guia página inicial, nós percebemos a existência de um grupo chamado fonte, olha assim, olha só. Certo? Então, aqui o grupo fonte. E dentro do grupo fonte, nós temos o comando negrito, o comando itálico, o comando sublinhado. Eu posso chamar de comando, de botão ou de ferramenta. Então, se eu quiser chamar isso aqui de botão, cor da fonte,
ou então de comando, cor da fonte, ou então de ferramenta, cor da fonte, tanto faz. Né? Se eu puser o mouse aqui, eu percebo que o nome é cor da fonte, certo? Não dá para ler ali, ficou exatamente isso, mas vamos ver aqui, ó. Eu percebo que o nome é cor da fonte, certo? Então, limpar aqui. Isso aqui é um botão, é o botão cor da fonte. Eu posso chamar de botão cor da fonte, de ferramenta cor da fonte, posso chamar de comando cor da fonte, tanto faz. Certo? Então, não se preocupe. Mas o que você tem que se preocupar com o que é que ele faz. O que é que ele faz? Ele altera a cor das letras. Ele faz a alteração da cor das letras. Então, nós vamos ver que cada comando ele é apresentado na forma de um botão. Então, tem um botão só para bordas, tem um botão para cor da célula, tem um botão para sublinhado, tem um botão só para itálico, um botão só para negrito, tem um botão para aumentar o tamanho da letra, tem um botão para diminuir o tamanho da letra, e assim sucessivamente. Portanto, cada comando que você vai utilizar no Excel, cada ação, cada realização que você vai fazer no Excel, ela é feita por meio de um comando. Então, você vai ter lá a sua coletânea de comandos, sua coleção de comandos para mexer. Nós vamos conhecer a grande parte, a grande maioria desses comandos, tá? Então, não se preocupem. O que eu queria mostrar é, nós temos a faixa de opções, dentro da faixa de opções nós dividimos por guias, cada guia é responsável por uma área diferente, dentro de cada guia você tem grupos, que são essas reuniões de botões, cada grupo tem um nomezinho, e dentro desses grupos você tem comandos, você tem botões, os botões ficam dentro dos grupos, os grupos ficam dentro da guia, a guia fica dentro, faz parte da faixa de opções lá em cima na nossa tela, ok? Então vamos desligar aqui, sair nossa linha, vamos continuar estudando aqui a cara do Excel, certo? Abaixo da faixa de opções, você tem duas áreas interessantes. Uma delas é esta grande barra branca, certo? Essa grande barra branca que eu vou marcar agora. Isso aqui, ó. Debaixo da faixa de opções, nós temos essa grande barra branca aqui, que é a chamada barra de fórmulas. A barra de fórmulas, daqui por diante, ela vai ser muito útil para a gente, tá? Então, nós vamos estudar depois para que serve exatamente a barra de fórmula, mas muito do que a gente vai escrever aqui, ou pelo menos vai aparecer aqui, tá? Então, o nome dessa grande barra branca, barra de fórmulas, ok? Antes da barra de fórmulas, à esquerda da barra de fórmulas, o que é que nós temos? À esquerda da barra de fórmulas, nós temos a caixa de nomes, está aqui. O que é a caixa de nomes? Vamos usar também, eu não preparei o título dela em verdezinho embaixo, me desculpe, mas a gente vai falar sobre ela também. Futuramente, nós vamos trabalhar com a caixa de nomes, tá? Então, o nome deste local, onde aparece aí o endereço da célula selecionada, é caixa de nomes. E aqui, do lado de cá, nós temos a barra de fórmulas que vocês já conheceram, certo? Então, a barra de fórmulas fica aqui, ok? E a caixa de nomes fica à esquerda. Perfeito. Daqui a pouco, olha só, não se preocupem não, viu? A gente vai ver para que serve cada uma delas. Vamos ver para que serve a caixa de nomes, nós vamos ver para que serve a barra de fórmulas. Quando estivermos mexendo na planilha, conhecendo mais um pouquinho, fazendo as primeiras alterações, primeiras mexidas mesmo na planilha, aí a gente vai saber para que servem as duas, ok? Então, me aguarde que ainda tem muita coisa pela frente. Vamos lá? Deixa eu botar a outra legenda aqui embaixo. E é claro, a terceira legenda que eu sempre aviso, né? Olha, essa aula é gratuita. Essa aula você baixa no www.beabite.com.br. Cuidado, denuncie. Ó. Nós temos aqui no site um local de denúncias. Se você estiver fazendo essas aulas num local que está te cobrando por isso, cobrando pelas aulas, essas aulas são gratuitas, não podem ser cobradas, certo? Então, se alguém estiver cobrando pelas aulas, avise a gente, tá? Faça que a gente saiba disso. Vamos lá. Continuando aqui, na parte de baixo, né? Vamos lá, ó. Então, a gente já sabe, no geral do Excel, que nós temos a faixa de opções aqui em cima, né?
Perceba que se eu trocar para o Excel 2007, a faixa de opções também estará lá em cima, né? Aqui nós temos a caixa de nomes, aqui nós temos a barra de fórmulas, ó, toda essa aqui é a barra de fórmulas. Se voltarmos para o Excel 2010, lá estarão elas do mesmo jeito. Então o Excel 2007 e 2010 diferem pouco entre si, eles são pouquíssimo diferentes, não tem quase nada diferente entre eles. Na parte de baixo do Excel, então vamos tirar aqui. Na parte de baixo você percebe isso tudinho aqui, ó. Isso tudinho aqui, pessoal, é justamente o que nós chamamos de... Opa, não vou precisar riscar porque já está escrito aqui, de planilha. Então isso tudo é a planilha. É a planilha com a qual você vai trabalhar, é a planilha onde você vai escrever dados. Nós temos algumas coisas a reconhecer na planilha, tá? Nós vamos reconhecer algumas coisas na planilha. O que é uma planilha? Uma planilha é uma tabela, certo? Uma planilha é uma tabela. E o que é uma tabela? Né? Vamos lá aparecer de novo. O que é uma tabela? Uma tabela é qualquer estrutura que você organiza informações em linhas e colunas. Olha só, qualquer organização que você faça colunas, né, e linhas é uma tabela, portanto, uma planilha. Olha só isso aqui agora. Vamos tirar aqui, tirar o título, tirar o riscado. Vamos fazer um zoom, né? O que é uma coluna? Uma coluna é isso, é uma estrutura que serve para guardar dados verticalmente. Então, isso aqui é uma coluna, ó, organizado verticalmente. Isso aqui também é uma coluna. Vamos ver o que é uma linha? O que é uma linha? Uma linha é uma estrutura que organiza dados horizontalmente. Olha só. Então, isso aqui é uma linha. Isso aqui também, ó, isso é uma linha. Isso aqui também é uma linha. Então, se uma estrutura qualquer ela é organizada em linhas e colunas, ela é uma tabela. Ela é uma planilha, é o que nós temos aqui, linhas e colunas, certo? No Excel, a gente reconhece as colunas e as linhas por um cabeçalho. Por exemplo, isso aqui é o cabeçalho dessa coluna. Isso aqui é o cabeçalho dessa coluna C. Isso aqui é o cabeçalho da coluna D. Então, nós temos cabeçalhos das colunas. O que são os cabeçalhos das colunas? Justamente essa área aqui, ó, que diz qual é, identifica qual é a coluna, tá? O que é o cabeçalho das linhas? O cabeçalho das linhas é justamente essa área aqui, ó, que tem os números que identifica a linha. Por exemplo, essa linha aqui, que eu estou marcando agora, é a linha 6, né? Ela foi identificada porque está aqui, ó, linha 6. Essa outra linha que eu marquei aqui embaixo é a linha 9, então está aqui, ó. Essa aqui é a linha 9, ok? Então, cada linha, ela é identificada por um número. Cada coluna é identificada por uma letra. Então, não esqueça disso. No Excel, e na verdade em qualquer outra planilha, as colunas são identificadas por letras. E as linhas são identificadas por números, ok? Colunas identificadas por letras, linhas identificadas por números. Ah, João, quer dizer então que só dá para ter até 26 colunas, né? Que vai de A até Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Não. É possível ter muito mais do que 26 colunas. Nós vamos saber exatamente como daqui a pouco. O que importa é que você está diante de uma tabela, de uma planilha, e essa planilha, ela é dividida, como toda planilha, em colunas e linhas. É necessário que a gente saiba a qual coluna nós nos estamos referindo. A qual coluna? Ah, nós estamos falando da coluna C, então já se sabe que é a coluna C. Ah, nós estamos falando daquela linha, a linha 9, então já se sabe que é a linha 9. Então é necessário que haja uma forma de identificar. Senão ia ser uma zona, ia ser a casa de Mãe Joana. Vamos lá, é uma tabela e ninguém sabe qual é a linha, ninguém sabe qual é a coluna. Já imaginou isso?
Então, toda coluna, toda linha, ela é identificada. As colunas são identificadas por letras, as linhas são identificadas por números, ok? Vamos lá. Na parte de baixo do Excel, só antes de terminar aqui, deixa eu limpar aqui nossa tela, eu já sei, eu vou marcar aqui de vermelho, né? Olha só, isso aqui são os cabeçalhos das colunas, certo? Cabeçalhos das colunas, por quê? Porque identificam as colunas, tá? Aqui em azul nós temos o cabeçalho das linhas, então identifica as linhas. Nós já sabemos que essa área aqui é justamente para poder identificar as linhas. Lá em cima, perto do cabeçalho da coluna das linhas, tem um pequeno quadrado que aparentemente é só para enfeite, mas não é. Esse é o cabeçalho da planilha. O cabeçalho da planilha, ele está aqui, ó. Vou botar verde aqui. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o cabeçalho da planilha. Não sei se o verde ficou muito legal, então é esse cara aqui, ó. Tá? Então o cabeçalho da planilha é esse quadradinho que eu estou pintando de preto agora. Ok, agora deu para ver. Então ele vai servir, vai ser útil para uma coisa, nós vamos usá-lo também, mas o nome dele é cabeçalho da planilha, é o nome que se dá a esse quadrado que fica entre o cabeçalho da coluna A e o cabeçalho da linha 1. Note bem, viu? Se você é daquele aluno que tem mania de anotar os nomezinhos de tudo, isso pode cair na prova dessa aula, viu? Pode cair na prova você saber como é o nome disso, como é o nome daquilo. Afinal, nós estamos conhecendo os componentes do Excel. Nós estamos mexendo nos componentes do Excel, certo? E precisamos saber o nome deles. Então, as perguntas que vão surgir nessa aula provavelmente serão sobre esses nomes, essas informações, ok? Vamos lá, vamos tirar aqui o cabeçalho da planilha. Tirar aqui minha tela. Na parte de baixo do Excel aqui, depois no finalzinho da planilha aqui na parte de baixo, você encontra as abas das planilhas ou guias das planilhas. Então, nós chamamos de abas das planilhas. Opa, eu não sei se dá para a gente poder ver melhor, eu vou tentar fazer de alguma forma que dê. Pronto, ó. Essas aqui são as abas das planilhas, ou a palavra aba também pode ser lida como guias das planilhas, certo? Então eu posso passar de uma planilha para outra, né? Da Plan 1, por exemplo, eu posso passar para Plan 2 clicando aqui, da Plan 2 eu posso passar para Plan 3 clicando aqui. Se você puder entender dessa forma, quando você trabalha no Excel, o Excel te dá um arquivo contendo 3 planilhas. 3 folhas, como se fossem 3 páginas separadas para você mexer. Aí você pode ir de uma para outra usando essas guias das planilhas aí, ok? Então a gente vai aprender a trabalhar com várias planilhas, não se preocupe, nós vamos aprender a trabalhar com várias planilhas ao mesmo tempo. Inclusive, com o passar desse nosso trabalho, né, com o passar dessa nossa mexida aqui, a gente vai construir um arquivo bem complicado, com um bocado de recursos, esse arquivo vai crescendo conforme nosso curso for andando, certo? Então, nós estamos trabalhando aqui conhecendo o Excel. Na hora que você abre o Excel, acontece exatamente isso que a gente está vendo. Acontece de você ganhar 3 planilhas e você poder passear entre as planilhas usando as abas das planilhas, ok? Vamos tirar aqui, tirar minha imagem, vou voltar para a minha Plan 1, que é onde eu estava. Certo? Vou desligar aqui o riscado. Nós podemos ir agora para a barra de zoom, ó, a barra de zoom. A barra de zoom é justamente isso aqui, ó. Vamos ver se dá para a barra de zoom, eu tenho que fazer um zoom maior. Pronto, aqui. Essa barra em que você está vendo o mais e o menos aqui é justamente a chamada barra de zoom. Tá? O controle do zoom. Você pode clicar neste botão ou clicar neste botão se você quiser ver com mais zoom ou com menos zoom. O que é o zoom? Zoom é a aproximação da planilha, certo? A aproximação, quanto mais zoom, mais próxima e, portanto, maior a planilha vai aparecer.
Você também pode clicar nesse controle e arrastar. Você pode arrastar para mais ou arrastar para menos. E aí você vai alterar o controle do zoom. Vamos ver como isso funciona na prática? Eu vou desligar aqui. Vamos tirar o zoom extra. Né? Então você percebe, apesar de estar muito pequeno lá, a barra do zoom está aqui. Opa, não era isso. A barra do zoom está aqui, ó. Certo? Então eu vou clicar aqui na barra do zoom. Vou clicar no mais. Ó, o que está acontecendo? A minha planilha, cada vez que eu clico, a minha planilha vai ficando um pouco maior. Vai se aproximando. Certo? Claro que quanto mais eu aproximo, menos da planilha eu vejo. Note, eu só estou vendo da coluna A agora até a coluna E. E da linha 1 até a linha 8. Então, quanto mais zoom eu aplico, quanto mais próximo, menos eu consigo ver da planilha. Agora eu vou apertar no menos. Ficar apertando no menos aqui, a planilha vai afastando. Ela vai afastando e eu começo a ver mais dela. Por exemplo, agora eu estou vendo da coluna A até a coluna T. T de tatu. E da linha 1 até a linha 33, né? Mas na verdade eu não consigo ver muita coisa. Então a gente tem que escolher um zoom mais ou menos razoável. Eu vou clicar e arrastar aqui. Veja, quando eu arrasto eu tenho o controle aqui para aumentar muito se eu quiser. Ou para diminuir muito se eu quiser. Chegando a não ver quase nada. Você que escolhe. Ou tá aqui no 100%, como sempre fica, né? No 100%. Estamos aqui, eu vou aumentar um pouquinho, porque também 100% não dá, né? Para nossa planilha, eu vou botar aqui, estou aqui o zoom de 160%. Você vai descobrir o zoom ideal para você. Com certeza, você vai encontrar o zoom ideal para você. Eu coloquei aqui 160 porque acho que ele é razoável para o que a gente vai fazer, para a visão que a gente precisa ter, até para vocês verem o que eu estou fazendo, certo? Mas tem gente que escolhe um zoom menor, tem gente que escolhe um zoom bem maior, tá? Vamos lá. Desligo aqui, desligo o pintado. Aqui no Excel você também tem acesso às chamadas barras de rolagem, né? Então eu tenho aqui a barra de rolagem horizontal e tenho aqui a barra de rolagem vertical. Certo? A gente chama de barra de rolagem. A barra de rolagem permite que você role a tela. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui. Eu vou clicar num botão, vamos dar um zoom aqui, ó. Tá vendo? Na parte de baixo da barra de rolagem, eu tenho um botãozinho que me permite descer a visualização mais algumas linhas. Tem um botãozinho que permite rolar a visualização mais para a direita, algumas colunas. Então você pode, eu sair clicando aqui. Estou clicando aqui e estou descendo a visualização. De repente eu fui parar na linha, ó. Da linha 22 até a linha 32. Então lá vou eu descer de novo. Estou descendo pela barra de rolagem. Posso subir pela barra, pela setinha, eu posso clicar e arrastar aqui, né? Clico e arrasto aqui. E subo de volta onde eu quero ir. Ok? Então, as barras de rolagem permitem que você navegue. Olha, eu estou navegando agora lateralmente. Vamos lá, fui até a coluna U. Está aqui a coluna U, né? Então, se eu voltar, vou arrastar aqui o controle da barra de rolagem de volta. Arrastei, estou de volta aqui no início da minha planilha, certo? Ok, então com isso a gente já tem uma visão geral de como é o Excel, como é a cara do Excel. Não tem mistério algum, a cara do Excel, sinceramente, não dá mistério nenhum. Agora veja só, eu rolei um pouco para a direita, rolei um pouco para baixo, mas eu não atingi os limites da planilha. Então vamos estar na hora de apresentar a vocês os limites da planilha, certo? Vamos começar a rolar para o lado para ver até onde a gente vai, certo? Até onde a gente pode ir se a gente ficar rolando para o lado, para a direita, né? Então olha só. Eu vou clicar aqui, né, no botãozinho que aponta para o lado, ó, na barra de rolagem lá embaixo. Na barra de rolagem horizontal tem um botãozinho, eu vou ficar clicando nele para a gente poder ficar andando, né? Estou andando aqui com ele. Vamos ver até onde a gente vai, tá? Olha, já estou aqui na coluna Z, mas não tem outra depois da coluna Z, né? Então vamos ver lá, vamos lá. A, AB, AC, olha que interessante. Então as nossas colunas,
elas prosseguem desse jeito, elas vão sendo contadas desse jeito, né? Da esquerda para a direita. A, B, C, D, e assim sucessivamente até T, U, V, W, X, Y, Z. Chegando em Z, que está aqui, não acaba não. Ele começa a contar com duas letras do alfabeto. Então ele começa a contar a, né, a B, a C, e assim sucessivamente até a Z. Chegou em AZ, não tem mais para onde ir, ele começa a contar BA, BB, e assim sucessivamente. Então veja para onde a gente vai, né? Lá vou eu clicar aqui de novo, né? Estou lá clicando, vou chegar em AN, AO, AP aqui, AR, AS, TU, V, AY, AZ. Lá está o AZ. Depois do AZ começa a contar BA, BB, BC, BD. João, isso vai até onde? Olha, pode ter certeza que vai muito mais de ZZ. Então, imagina que ele chegue em ZZ. Quando ele chegar em duas letras Z, né, que eu vou riscar aqui, ó, ZZ. Quando ele chegar em ZZ, e aí? O que é que ele faz? Quando ele chegar em ZZ, ele vai começar a contar com 3 letras. O Excel tem tantas colunas que chega a contar mais de 3 letras, né? Mais de 2 letras, chega a contar 3 letras. Vamos ver, vamos chegar lá. Desliga aqui. Vamos continuar puxando lá para ZZ. Agora eu vou botar para correr, tá, pessoal? Estou segurando todo o mouse para correr. Vamos ver se ele chega lá. Tem um jeito mais fácil. Eu vou aproveitar e mostrar a vocês para não dizer assim, poxa, João, não tem um jeito mais fácil de chegar na coluna ZZ. Não tem. Lembra da caixa de nome? A caixa de nome é isso aqui, né? A caixa de nome é essa caixa que está aqui, ó. Onde está escrito aqui o Z1, tá vendo? Eu posso clicar na caixa de nome e escrever o endereço que eu quero. E aí o meu Excel vai direto para aquele endereço, tá? Então é o que eu vou fazer agora. Eu vou escrever o endereço de uma célula que eu quero. Eu vou botar lá, por exemplo, ZZ1. Depois eu explico essa história de endereço de célula, tá? Ó. Cheguei lá no ZZ, ó. Cheguei lá na coluna ZZ. À direita de ZZ eu vou encontrar exatamente, ó, AAA. Tá? Olha só, a primeira coluna a ser representada com 3 letras. Tá? Então daqui, ó, de lá do início do Excel até aqui, a gente transcorreu muita coisa. Começou no A, blá blá blá, foi pro Z, blá blá blá, foi pro AZ, blá blá blá, foi pro BZ, blá blá blá, até chegar aqui no ZZ. Chegou no ZZ e começou a contar com AAA. João, até onde isso vai, na verdade? Isso vai até uma coluna que é, agora eu tenho que me lembrar, XFD. Olha só, a última coluna é essa aqui. XFD. Perceba que depois dela não tem mais nada, né? Depois dela não tem mais nada. Aí você vai reclamar, ô João, só vai até a XFD. Eu queria um pouquinho mais. Minha gente, meu amigo, são 65.536 colunas. 65.536 colunas, né? Vamos escrever o número aqui para ninguém esquecer, né? Limpamos aqui, né? Então, a XFD é a última. Por quê? Porque ela é a coluna de número 65.536. Tá? Então, o Excel tem nas suas planilhas o direito de você escrever informações em 65.536 colunas. Olha que isso é muita coisa. Então, vai da coluna A até a coluna XFD. Não é isso? Beleza. Então, tome coluna aí para você trabalhar. Eu garanto uma coisa a você. Vai passar a sua vida todinha e você não vai precisar usar todo esse número de colunas. Eu garanto a você. Eu acho que eu nunca na minha vida usei mais do que 1% disso. 1%, eu acho que bem menos do que isso. Eu não usei 1/1000 disso. 65 colunas é muita coisa. Sinceramente, é...
Assim, esta planilha, tudo bem que empresas grandes podem ter usado outras planilhas mais complexas, mas essa planilha é incrivelmente grande, ok? Vamos partir agora para as linhas, a gente já chegou lá na última coluna, vamos partir para as linhas, certo? As linhas, elas são numeradas, então, diferentemente, aí, João, como é que você voltou direto para a coluna A1, né? Direto para essa primeira aí, que é A1. Eu poderia ter vindo diretamente aqui na caixa de nomes, eu podia ter digitado aqui na caixa de nomes, podia ter digitado A1 e depois dado Enter, né? Então eu voltaria, mas eu não fiz isso não, eu usei outra tecla de atalho, olha. Se você segurar a tecla Ctrl e acionar a tecla Home no seu teclado, você volta direto para a primeira célula, que é a célula A1. Não importa onde você esteja, você pode estar lá longe, que eu vou fazer agora, ó. Eu vou estar lá longe, vou descer bem muito aqui, vou andar aqui, então estou na célula P41, certo? Eu quero voltar para a célula A1. Voltar para a célula 1, eu faço Ctrl Home. Eu volto direto para a célula 1, não importa onde eu esteja, no meu teclado, certo? Então, primeira dica aí para você se facilitar seu trabalho, né? Facilitar sua vida mexendo no Excel. Você tá longe de uma planilha, não sabe onde você está. Aí quer voltar lá para a primeira célula, lá para o início da planilha. Então, Ctrl Home e você volta. É só você lembrar também, ó. Vamos ver se eu faço um desenho aqui que fica mais fácil de entender. Tira aqui o riscado. Eu vou abrir aqui o bloco de notas, porque ele é o nosso quadro, né? Ele nos ajuda como se fosse um quadro para desenhar. Então é fácil entender como o Excel se apresenta para a gente. O Excel é um grande retângulo. Então, ó, o Excel ele é uma tabela assim, bem grandona, cujos limites a gente não conhece, mas é muito grande, certo? Aqui no topo está a célula A1, no início, né? E ele vai até a coluna XFD. Então ele tem 65.536 colunas. Resta saber se ele vai dar 1 até quando, né? Até que linha o Excel vai. Então nós sabemos que o Excel ele é uma grande tabela, né? Ó, vem uma grandíssima tabela, várias e várias linhas, várias e várias colunas. A gente já sabe o número de colunas, né? A gente já conhece o número total de colunas. Resta saber agora qual é o total de linhas, quer dizer, então daqui para cá, quanto é que tem? Quantas linhas tem? Vamos saber agora quantas linhas tem, certo? Então, voltemos para o Excel. Pessoal, o Excel vai da linha 1 até, pasmem, a linha 1.048.576. Olha, é a última linha, depois dela não tem mais nada. Então, olha, o Excel acabou. Meu Deus, ele só tem isso. Olha só que mão de vaca. Ele só tem 65.536 colunas e uma bagatela de 1 milhãozinho de linhas. É só 1 milhão de linhas. Eu duvido você usar 1 milhão de linhas. Eu duvido. Eu aposto que você não usa essas 1 milhão de linhas. Pelo amor de Deus, é muita coisa. Esse 1,5 milhão de linhas quase. 1,5 milhão não, esse 1 milhão de linhas. É muita linha. Certo? Então, a última linha do Excel se chama 1.048.576. Certo? Então, para você memorizar, essa aqui é a linha de número 1.048.576, ok? Então, para resumir, para a gente poder resumir isso numa escrita fácil, que não dê tanta dor de cabeça para você memorizar, um detalhe aqui, claro, me perdoem, João, para que eu ia querer memorizar isso daí? Bom, você vai querer memorizar isso daí para a prova da aula que você vai enfrentar agora e para algumas provas teóricas que você possa vir a enfrentar. Por exemplo, em provas de concurso público já houve perguntas sobre essa quantidade de linhas, essa quantidade de colunas. Infelizmente já houve perguntas nesse sentido. Mas para quem usa na prática o Excel, isso não é muito importante. Isso realmente não tem grande importância saber esse número não, certo? Mas vamos resumir para que você possa anotar aí direitinho
Então, eu vou sair e olha só, o Excel, ele possui, não é o Excel, vamos lá, uma planilha do Excel possui 65.536 colunas, que vão de A até XFD. Desculpem, 1.048.576 linhas, que, claro, vão da linha 1 até a linha 1048576, certo? Para que fique fácil de memorizar, então, não sei se vai ser fácil, tem gente que gosta de memorizar isso pela matemática, mas 65.536 é igual a 2 elevado à 16ª potência. E 1.048.576 é igual a 2 elevado à 20ª potência. Na matemática do computador, quase tudo é mais exato se for 2 elevado a alguma coisa, certo? Então, são potências de 2, potências de 2. Se vocês... potências de 2. Se vocês encontrarem um número estranho, como 4.096, né? 16.384, né? Sei lá, 128, 512, todos esses números estranhos, eles são potências de 2, 2 elevado a alguma coisa. Por que, por exemplo, as memórias de computador? Lembra? As memórias de computador são sempre 2, 4, 8, 16, 32 gigabytes, 64 gigabytes, né? Megabytes ou gigabytes. Então, que tal um disco rígido de 512 gigabytes? Olha só, isso tudo é potência de 2. E por ser potência de 2, fica mais redondo para o computador calcular. Então, eu só fiz isso para você memorizar. Não sei porque seria interessante. Uma coisa é certa. Se prepare, porque uma das questões da prova vai ser sobre esses números, sobre o número de colunas e linhas, pode ter certeza. Tá? É importante para saber se você assim, entendeu a aula, se você estudou, analisou direitinho a aula, certo? Então, esses números já estão anotadinhos aí para vocês. Vamos lá. Voltando ao Excel, porque esses números, na verdade, você não precisa decorar, mas é bom entender uma coisa. Isso eu testei no Excel 2010, tá? No Excel 2007 é igualzinho. Olha, vamos dar um zoom aqui maior no Excel 2007. Né? Vamos fazer lá, ó, vai a coluna XFD também, ó. Excel 2007 vai até a coluna XFD, não tem outra coluna além dessa. E o Excel 2007 também vai até a linha 1.048.576, tá aí. Os Excel anteriores, eles não tinham tudo isso não, viu? Então, e até mesmo outros programas concorrentes não têm esse número de colunas e linhas, não tem. Outros programas concorrentes, eles têm um número menor de colunas, um número menor de linhas, fatalmente, tá? Então, nesse o Excel exagera, ele tem uma quantidade realmente muito maior, ok? Vamos lá voltar para o nosso Excel e apresentar algumas coisas para vocês que faltam. A gente já sabe o que é uma linha, então perceba, ó, isso aqui é a linha 5, ok? Essa aqui é a linha 5. E essa aqui é a coluna D. Então, coluna D de dado, olha só. Ok? Então, a gente já sabe o que é uma coluna. Essa aqui que eu estou marcando agora é a coluna D. E a gente sabe o que é uma linha e como identificá-la. Essa aqui é a linha 5, tá? Então, perfeito. Eu acho que não tem nenhuma dúvida nesse caso, né? Vamos lá. Quando uma coluna se encontra com uma linha, como, por exemplo, a coluna D se encontra com a linha 5, a gente tem o que chama de uma célula. Isso aqui é uma célula, tá? Vamos pegar um zoom melhor para ver uma célula mais de perto. Aqui, peraí, desculpa. Pronto, olha. O encontro da coluna C com a célula 3, com a linha 3. Então, o encontro da coluna C, que está aqui, com a linha 3, certo? Esse encontro forma um retângulo chamado célula. Ok? O que é uma célula?
Uma célula é o local onde você vai escrever uma informação. As informações são escritas nas planilhas justamente dentro das células. E cada célula ela é identificada por sua coluna e sua linha formadora. Então, a coluna e a linha que formam a célula são justamente aquilo que vai identificar o próprio endereço da célula, certo? Então, por exemplo, esta célula aqui é o encontro da coluna C com a linha 3. Então, esta célula aqui, ela se chama C3. Olha só que na caixa de nomes vem explicando isso. Então, esta célula que agora está marcada por uma borda, esta célula é chamada célula C3, tá? Então, quando é que eu escolho uma célula? Na verdade, a célula que está escolhida, a célula que está selecionada é a célula C3. Essa aqui, por exemplo, é a célula A2. Essa aqui é a célula B6 e essa aqui é a célula B1, ok? Note, a gente não fala 1B, a gente fala B1, certo? Feito está escrito aqui, então 1B está errado, a gente não fala isso. A gente não fala aqui, por exemplo, aquela que a gente viu primeiro, a gente não chama isso aqui de 3C. Certo? A gente chama de C3, a célula C3, ok? Então, qual é a importância das células? A importância das células é máxima. É justamente dentro delas que a gente vai escrever. Nós vamos escrever textos, nós vamos escrever números dentro das células. Dentro da célula C3, dentro da célula D1. É só escolher a célula e colocar a informação lá dentro, certo? Feito, eu vou fazer agora, olha só. Então, eu vou escrever aqui o número 450. Comecei a digitar 450 e vou dar Enter. Tá aí, ó. Coloquei o 450 na célula B1. Aí agora, olha só o que vai acontecer. Né? Eu vou escrever a palavra casa aqui na célula A5. Então, é só começar a digitar C-A-S-A e dar Enter. Beleza. João, como é que eu posso escrever uma informação numa célula? Você vai escolhê-la, basta clicar na célula. Basta clicar na célula. Você sabe em qual célula a informação será escrita por causa desta borda grossa que está aqui, certo? Esta borda, costuma-se falar em alguns livros, chamá-la de borda ativa, certo? O que é a borda ativa? Ela indica a célula selecionada. Então, se você quer saber qual célula está selecionada, se você quiser saber qual célula está ativa, se você quiser saber qual célula vai ser a célula onde você vai escrever as informações, qual é a célula que o Excel que o Excel escolheu, qual é a célula que o Excel sabe que vai ser onde você vai escrever o que você pretende digitar. É a célula que estiver selecionada, é a célula ativa. E a célula ativa é reconhecida como uma célula que tem essa borda grossa ao redor, só isso. Ok? Então, borda ativa é a borda que indica qual é a célula ativa. Qual é a célula ativa? É a célula que você está selecionando e que vai receber o que você for digitar. A célula que vai receber aquilo que você vai digitar é justamente a célula que está selecionada. É justamente a célula ativa. Ok? Tudo bem? Então, o que é uma célula? O encontro de uma coluna com uma linha. É uma área onde você vai inserir dados, você vai inserir informações. Você pode inserir o que quiser numa célula, você pode inserir texto, você pode inserir número, pode inserir o que você quiser dentro de uma célula. Tá? Nós vamos tratar dos tipos de informações que você pode inserir numa célula na próxima aula. Aí a gente vai tratar exatamente disso, a questão o que é que você pode inserir, texto, número, qual é a diferença, ok? Então, para o Excel, você tem colunas representadas por letras, você tem linhas representadas por números e o encontro de uma coluna com uma linha é chamado de célula. E a célula é o local onde você pode escrever informações. Mas para você poder escrever informações numa célula, você vai ter que primeiro
selecionar a célula, escolher qual célula você vai usar. E você sabe qual célula você vai usar, você sabe qual célula você quer que seja aquela que receberá as informações pela borda ativa. E mais do que pela borda ativa, como muitos puderam perceber, não é? Mais do que pela borda ativa, você sabe também, ó, eu sei que a célula C3 está selecionada pela borda ativa. Mas eu também sei que a célula C3 está selecionada porque é o que aparece na caixa de nomes. Então, a caixa de nomes, ela apresenta o nome da célula atual, da célula ativa, ou seja, da célula selecionada. Ok? Então, é claro que a gente vai ver mais adiante que a caixa de nomes serve para outras coisas muito mais legais, mas no começo aqui a gente vai ter a ideia. A caixa de nomes, ela apresenta o nome da célula. E o nome da célula é o seu endereço, caso você não tenha colocado um outro nome. É o seu endereço, C3, a célula que está selecionada. Ok? Então já conhecemos uma boa parte aí. Outra coisa, a barra de fórmulas, né? A barra de fórmulas, que aparece aqui, ela... Eu vou só explicar rapidinho, mas na próxima aula a gente vai ver melhor. Ela apresenta o real conteúdo da célula. Quer ver o que significa? Olha só. Eu vou digitar aqui na célula C3, eu vou digitar hoje. Perceba o que está acontecendo lá na barra de fórmulas. Na barra de fórmulas está aparecendo o que eu estou digitando, o verdadeiro valor da célula. Certo? Eu vou mostrar a vocês que, mas João, o que você está escrevendo é hoje. Então, se vai aparecer hoje aqui, né? É claro que vai aparecer hoje lá em cima. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês todos, né? Olha só. Igual 20 mais 10. Certo? A minha célula está apresentando 30. Mas lá em cima, né? Vamos limpar aqui, ó, lá em cima... O que está aparecendo é o igual 20 mais 10, ou seja, o real conteúdo da célula, o verdadeiro conteúdo da célula. Então, a barra de fórmulas, ela apresenta o verdadeiro conteúdo da célula. Nós vamos trabalhar com fórmulas daqui para frente. E quando a gente trabalhar com fórmulas daqui para frente, a gente vai ver que o que aparece na planilha nem sempre é o verdadeiro conteúdo da célula. O que aparece na planilha é aquilo que você quer ver. O verdadeiro conteúdo da célula, ou seja, aquilo que você realmente escreveu, aquilo que você realmente digitou, aparece lá na barra de fórmulas, né? Aparece aqui em cima, ó, na barra de fórmulas, ok? Como está aqui, ó, vamos aparecer aqui, então aparece aqui na barra de fórmulas, ok? O verdadeiro conteúdo da célula. Então, nós vamos interromper a nossa aula por aqui. O nosso horário já está passando um pouco dos limites, mas aqui fica o alerta, Excel apenas começou. Excel é um mundo de coisa para a gente ver e é muito divertido. É muito gostoso aprender Excel, é muito divertido conhecer o Microsoft Excel. E quando você conhece o Microsoft Excel, você conhece outras planilhas. Você mexe com outras planilhas naturalmente, quer dizer, é muito fácil, muito legal aprender a mexer no Microsoft Excel, ok? E é claro, em qualquer outra planilha de cálculos. Mas nós vamos prosseguir na próxima aula. Na próxima aula nós temos mais Excel aí para vocês. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua participação. Espero que você goste desse curso, tanto quanto eu vou gostar de fazê-lo. Eu vou adorar fazer esse curso, eu vou adorar fazer essas aulas, então... espero que você também goste de assisti-las. Um abraço, fique com Deus, que Deus te abençoe sempre. Até a próxima aula, se Deus quiser.